Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Nós vamos continuar aí o nosso estudo pelo mundo. Nós iniciamos aí estudando o continente europeu, depois falamos um pouquinho sobre a Rússia e hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos, explorando e conhecendo um pouco sobre o continente asiático. Vamos conhecer aí esse continente que hoje responde aí por um fluxo muito grande da economia mundial. É uma parte, um continente, né, que está formado aí pelos principais países responsáveis aí pela economia de todo o planeta. Então a Ásia é um continente extenso, né, um extenso continente aí, localizado em sua maior parte no hemisfério norte, estendendo-se da latitude de 80 graus ao norte a uma latitude de 10 graus ao hemisfério sul. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a divisão territorial desse continente. O continente pode ser dividido aí em 6 grandes regiões, que é a Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional e Extremo Oriente. Essa é a regionalização do continente asiático. Cada uma dessas regiões, claro, com características físicas, econômicas, sociais próprias, ou seja, bem distinta, específica de cada região. No Extremo Oriente está localizado o Japão e a China, países que são grandes potências econômicas mundiais. E o Sudeste Asiático passou a crescer economicamente a partir da década de 1970, né, quando grandes empresas se instalaram nessas regiões. Então nós temos aí, né, nesse capítulo aí, um panorama do continente asiático, considerando notadamente seus aspectos físicos, características econômicas e principalmente a questão do crescimento estrutural desse continente. Então vamos começar aí pela parte física do continente, vamos falar um pouquinho sobre o relevo asiático. Então a Ásia ela é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Pacífico e ao sul pelo Índico. As fronteiras ocidentais são constituídas aí pelos montes Urais, né, que separam aí as porções europeia e asiática, que nós sabemos que nós temos aí 2 países aí que estão no limite da divisão desses 2 continentes, Ásia e Europa. Nós temos nesse meio aí a Rússia e a Turquia, 2 grandes países que são que tem aí a sua área, uma parte dentro do continente europeu e a outra parte dentro do continente asiático, né, que é o que nós chamamos aí de Euroásia, né, a união desses 2 continentes aí. Então os montes Urais, eles estão aí para dividir, para separar os limites entre Europa e Ásia. O tipo de relevo predominante ao continente são os planaltos, neles estão as divisões das bacias hidrográficas, né, da Ásia e principalmente as nascentes de alguns rios, como o Ganges, o Indo, o Huan e o Yangtze, né, que são grandes rios aí que estão situados dentro desse continente. No Japão, que é um país que está dentro do continente asiático, né, as formações montanhosas são recentes, principalmente o Monte Fuji, né, com mais de 3.000 metros de altitude. O relevo montanhoso aí, ele predomina também na península da Coreia e da China, que apresenta aí montanhas elevadas a oeste. Né? No território da Mongólia encontra-se planaltos
áridos de até 2.000 metros de altitude. Há também planícies no extremo do continente e em áreas banhadas por grandes rios. Entre as principais estão a da Sibéria, em territórios russo. Nós temos aí os rios Sirdária, que está aí ao leste, e nós temos também ao sul do Himalaia e os dois grandes rios aí, os mares de Azul, no extremo leste do território chinês. Então, aí está o relevo do continente. As formações do Himalaia. A formação do Himalaia, que nós vamos estar vendo agora, o que é e como ocorreu. Além de apresentar maiores altitudes da Terra, o Himalaia é o conjunto de montanhas mais jovem do planeta, ou seja, é um agrupamento aí dessas montanhas aí que responde também pelo relevo do continente. E essas formações, nos últimos 50 milhões de anos, têm como resultado a colisão entre as placas indianas, né, que estão aí ao sul do continente asiático, e em virtude de algum choque entre essas placas, a cordilheira eleva-se cerca de 5 centímetros por ano. E a questão da hidrografia. Como é que está caracterizada a hidrografia da Ásia? A oeste desse continente asiático localiza-se os rios Tigre, rio Eufrates, que são rios muito conhecidos, né? Muito populosos, muito popular, né? Geralmente em história, em outros segmentos de conteúdo, a gente sempre estuda sobre o rio Tigre e o rio Eufrates. No decorrer de milhares de anos, fixaram-se em suas margens alguns povos que, em virtude das variações da declividade dos terrenos por onde fluem, esses rios ganham diferentes usos, né? Como a questão da navegação, a questão da irrigação, geração de energia por meio de construções de algumas hidrelétricas. Então é um rio de muita afluência aí dentro do continente, né? Nas áreas de planalto, os extremos rios, eles são utilizados aí principalmente para a geração de energia, embora grande parte dos cursos dessas águas permanecem congeladas durante todo o inverno. Ao leste do mar Cáspio, nós temos aí os principais rios também que estão em destaque, porque nós sabemos que esses continentes que estão aí situados a oeste, situado aí na região do Oriente Médio, eles utilizam muito a questão das águas como meio de locomoção. É chamado de transporte aquático. Então, várias são as navegações que saem em resposta a algumas exportação, no recebimento de mercadoria. Então, é muito utilizado o transporte através das águas nesses continentes, nesses países aí que formam o continente asiático. O clima da Ásia. Como é que se caracteriza esse clima? A ampla extensão latitudinal do continente asiático proporciona uma variedade, né, vários tipos de clima, que combinados a outros elementos, como relevo, vegetação, hidrografia, forma a diversidade ambiental natural do continente. O norte desse continente apresenta climas polar e frio, né, com invernos longos e, na maioria das vezes, rigorosos, cuja temperatura chega aí a atingir a 50 graus negativo. As penínsulas da Ásia, elas estão sempre em constante transformações climáticas por conta de algumas mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né, por conta da questão da poluição, da questão das mudanças no comportamento ambiental, da questão das reações do homem com o meio ambiente,
Então, algumas mudanças têm sido proporcionadas e essas mudanças fazem aí acontecer também alguma diferenciação no tipo de clima de cada lugar, de cada continente. A Ásia Central, localizada a leste do Mar Cáspio e ao norte da Cordilheira do Himalaia, é caracterizada aí pela ocorrência de climas desérticos e semiáridos, influenciado aí principalmente pela continentalidade, que já é bastante, apresenta uma atuação de massas de ar úmida que é original aí mesmo dos oceanos. No Oriente Médio, que compreende aí os países mais a oeste, predominam os climas desérticos e semiáridos também, motivo pelo qual os desertos dominam a paisagem. A região é marcada por elevadas amplitude térmica, podendo registrar uma variação aí de graus bastante elevado. A partir do Oriente da Ásia, onde se localiza a China, o Japão, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a Mongólia. Então apresenta já um clima subtropical e temperado. No oeste da China predomina-se o clima frio e de montanhas e deserto. O deserto de Gobi, ocupa aí o sul do território da Mongólia e a parte da China. Então, de uma forma bem geral, a Ásia apresenta um clima desértico, semiárido, tropical e subtropical, dependendo de cada região, dependendo de cada situação climática, ambiental que cada região apresenta. Nós temos a vegetação. No extremo norte da Ásia predomina a tundra, tipo de vegetação resistente ao solo, denominado permafrost, e mais ao sul a taiga, que são tipos de florestas confineiras, essas são florestas mais amplas, mais complexas, que apresentam uma intensa exploração da indústria da madeira e celulose. Nas regiões com ocorrências de clima equatorial e tropical, encontra-se principalmente florestas tropicais e, claro, equatoriais, com alta biodiversidade. Na subtropical indiano também há ocorrência de savanas e áreas semiúmidas. E na Ásia Central a vegetação é constituída principalmente de espécies típicas das estepes e dos desertos, devido aos climas mais secos. Já na parte oriental, o oriente do continente, existe floresta dos tipos subtropicais e temperada. Então, pessoal, vem aí a questão do desmatamento. Cerca de 60% da floresta tropical da Ásia já foi devastada. As áreas nativas são derrubadas para dar lugar a campos destinados à agricultura ou à formação de pasto para pecuária ou até mesmo na construção de espaços industriais. A madeira é usada como fonte de energia, como matéria-prima para a indústria de móveis e de papéis, além de comprometer a biodiversidade. O desmatamento também deixa os solos descobertos mais expostos à erosão, causando, claro, alguns malefícios, alguns prejuízos aí ao cultivo e à capacidade de produção do solo. Então, eu vou finalizar essa primeira parte da aula. Eu volto com outro vídeo dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, até o próximo vídeo.